Obrigado. Bem-vindos, madridistas! Este foi o primeiro gol do time de José Mourinho na partida contra o Leganés, em uma vitória do Madrid 4-1 contra o outro time madrilenho. Eles só deixaram as câmeras ficarem por um tempo. Na verdade, que eu saiba, só vazaram 2 gols, que são este do Valverde após uma jogada com Güler e outro do Gonzalo, mas marcaram um gol contra, que só foi feito pelo Leganés, e o outro foi do Mastantuono. Só vazou uma jogada, uma ação a mais do Mastantuono no ataque. Vocês já sabem que agora está na moda pegar no pé do garoto. Cada coisa ruim que ele faz tem mais repercussão até do que um gol que ele tenha feito, que talvez tenha acontecido. Eu não vi. Bom, o caso é que se temos esse com um Valverde, entendendo? Sim, entendendo. Ou se entendendo aqui com Güler. A jogada começa com o uruguaio, após uma recuperação, o passe de Güler e o gol de Fede. Bom, esse é o primeiro e o outro foi esse. Bem, outro dos 4 gols foi esse do Gonzalo. Agora vamos falar do Gonzalo porque algo aqui me preocupa. E com a oferta que fizeram para ele, que em teoria vem da Inglaterra porque ele tem dinheiro de sobra, até para pagar um salário, não de galáctico, mas de um jogador muito importante. Olha, para mim ele é isso, o artilheiro de um mundial de clubes. No ano passado, se tivessem deixado ele jogar mais, ele teria feito mais gols. E eu temo que para Mourinho ele serve, mas temo que vão levá-lo. Temo que vão levá-lo. Este é o gol de Gonzalo. Após um passe muito bom de Trent, aliás, reparem como ele vê o Gonzalo, que já iniciou a movimentação, e o passe ele controla praticamente com o pescoço. A bola quica mais do que ele esperava, mas o domínio é incrível, e ao ver o goleiro do Leganés se aproximar, ele toca por cima do goleiro. Ele tem jeito de camisa 9, sempre gostei dele. Acho que se Gonzalo tivesse jogado mais este ano, com certeza teria levado o atacante do Real Madrid no lugar do Borja Iglesias. E se ele tivesse sido titular em algumas partidas, nesta última temporada, teria tido mais protagonismo, teria sido levado pelo Luis de la Fuente, porque é onde a Espanha tem menos jogadores, sabe? Olha, Oyarzabal, o substituto do Oyarzabal era o Borja Iglesias, também tinha o Ferran por ali, que pode jogar na ponta. Como centroavante, a posição já estava coberta. Além disso, não é o ponto forte da Espanha e não faz falta pelo estilo da seleção campeã do mundo. Um atacante como Gonzalo Bueno, ou Samu, jogador do Porto que passou pelo Atlético de Madrid e foi para Portugal, se machucou no ligamento cruzado, mas Luis de la Fuente ainda o convocava. Ou seja, ele também quer um perfil assim de atacante que seja centroavante. Mais ainda, que seja um centroavante goleador e finalizador e tal. Além disso, ele cumpre ainda melhor essa função do que Borja Iglesias, que é um pouco mais posicionado. Ou seja, o Borja Iglesias domina muito bem as bolas, mas, no entanto, com a seleção espanhola, ele não marcou nenhum gol. Onde eu quero chegar com isso é que a progressão Gonzalo não pode ser interrompida já com 22 anos, esse garoto tem que jogar. O Mourinho disse aí, olha, eu gosto de você, provavelmente, mas claro, não posso te garantir. Garantir a vaga, ainda mais em um ataque com Vinícius, Mbappé, Diomande e ainda por cima o Endrick também ali, então não posso garantir a vaga para ele. É uma situação complicada, porque é difícil para ele que já precisa jogar. Olha, ele tem 22 anos, é que no Madrid, olha, eles chegam ao time principal mais tarde. Esse garoto precisa voar. Agora bem, claro, é que a oferta é muito tentadora, até deixa tonto para um jogador que ganha 1,5 milhão, 1,6, quase milhões de euros líquidos no Real Madrid. Lembrem-se, ele passou de contrato do time B para, há exatamente um ano, contrato do time principal. E claro, o aumento já foi importante, mas ficou em 1,5 milhão. Eu acho que isso era 1,6 quase. Acredito que foi isso que José Lu recebeu ao vir emprestado. E claro, ele chegou na Arábia e falou, não sei quanto deram para José Lu na Arábia, mas foi perto de 10 quase, né? Estavam dando líquido. Não sei se chegava a 10, mas caramba, eu vou para lá, eu gosto muito do Madrid, mas cara. E além disso, no caso do José Lu, já veterano, ali para fazer um penúltimo grande contrato, ele foi para lá. O caso do Gonzalo é bem diferente, mas se ainda por cima ele tiver companhia, bom, 2 coisas, claro. Não é só a oferta de 5 milhões de euros líquidos por temporada para um contrato de pelo menos 5 anos, mas também tem o Arbeloa lá. Arbeloa, que é quem tira o máximo do talento do Gonzalo no time B do Madrid,
não pode usá-lo. Como Arbeloa disse em uma de suas últimas coletivas, gostaria de ter usado mais jogadores, mas ele estava preso, como todos os técnicos do Real Madrid. Então, como ele vai colocar o Gonzalo como titular? Como titular na frente desses jogadores, né? Então, bom, olha, agora que ele está lá no fulano, ele disse: vem pra cá que eu te garanto minutos. O clube que lá todo mundo tem dinheiro sobrando e te garante esse salarão. E claro, como não vai dizer que sim? Claro, aqui a questão é: o dinheiro, a oferta do fulano que ainda não se sabe, estavam falando de 30 milhões. Para mim parece pouco. Para um jogador de futebol, que além disso a Premier cobra caro, estão pagando valores realmente altos. Paga muito dinheiro, estão pagando valores realmente altos. Fortunas por jogadores que não fizeram quase nada. E Gonzalo já foi artilheiro de um Mundial de Clubes, e é verdade que ele é bem reserva. No Real Madrid, ou seja, ele nunca chegou a ser titular absoluto, poderia ter sido, mas no Real Madrid, poxa, olha, no mínimo, acima de 50, 60 milhões, no mínimo, menos. Parece que se já oferecem isso, ainda mais para o jogador e tal, como é que você vai dizer não? Agora, deveria haver alguma fórmula pela qual o Madrid não se desfaça totalmente do Gonzalo. Não sei se com a idade que ele tem, com esse tipo de oferta, dá para fazer algo de 50% ou se faz sentido fazer 50%. Talvez o time inglês diga por aqui, mas reservar uma parte, bom, como fizeram com o Nico Paz, né? Que já não existe mais a fórmula dos 50%, como fizeram com o Nico Paz. O Nico Paz, reservar uma parte, incluir uma cláusula, mesmo que na Inglaterra não existam cláusulas. Mas algo no contrato que dê ao Madrid direito de preferência e possibilidade de recuperá-lo por certo valor. Bom, vamos ver, o Madrid pode recuperar o Nico Paz por 80 milhões. Espero que algo assim possa ser feito com o Gonzalo em relação ao que forem pagar por ele. Claro, olha, se pagarem 50, 60, beleza, então por mais 80 não, para acabar pagando 20. Ou seja, não, que não ultrapasse, que depois não dê raiva. Também recuperar um jogador da base por tanto dinheiro. Não, que você já tenha investido levando ele para a Inglaterra, que tenha muitos minutos e volte um matador. Não, tomara, coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Como eu disse, o Real Madrid. Bom, falando de números, um momentinho, falando de números, eu tinha aqui e perdi. Caramba, mas já encontro, porque temos números recordes pois o relatório econômico que hoje foi publicado pelo Real Madrid e são estes? Não, uma receita de 1 bilhão e 221 milhões de euros, 3,1% maior do que no último exercício. Atenção, isso foi publicado hoje, o Madrid publicou hoje, mas isso será ampliado, acho que é no mês de outubro e estará mais detalhado. Tenho aqui isso de que falam sobre o EBITDA, eu não sabia o que era, que diz. É o maior da história do clube, são 287,4 milhões de euros e é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Em inglês, earnings. Before interest, taxes, depreciation, amortization. Bom, então, um número também muito importante, porque, de novo, é um recorde no clube, que o Madrid dobra a receita, são mais 107 no Bernabéu, o Bernabéu dobra a receita em relação ao período anterior à reforma. Claro, é que antes da reforma não havia congressos e as coisas que estão fazendo agora. Agora, que o Madrid esperava mais, com certeza esperava. E claro que sim, como não poderia ser diferente, ou seja, o Madrid esperava shows que não aconteceram, etc. Veja, a dívida líquida é só 9 milhões de euros. Isso mostra que o Madrid está muito saudável financeiramente e que é o clube mais saudável da Espanha economicamente. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Ao contrário do que andaram dizendo que o Madrid estava mal e tal, o Madrid não está mal. Agora, o Madrid pode precisar de dinheiro? Pois é o que estamos dizendo desde o último processo eleitoral, até mesmo antes disso.
Claro que o Madrid acharia muito bom esses 500 milhões que poderia receber se no final acabar vendendo 5% ou 10% do clube, né? Se fosse 10%, seriam 1 bilhão, mas estão falando em 5% e 500 milhões, seria ótimo para eles. É para que os sócios tenham algo concreto? Sim. E para o Madrid ter dinheiro? Também. Quer dizer, vamos lá, a situação econômica poderia ser melhor? Claro que sim. Mas é a melhor da Espanha? Claro. O Madrid tem uma saúde financeira muito sólida? Cara, na verdade tem um dado impressionante, que é o seguinte: o gasto com salários. O Madrid tem um gasto com salários que representa 46% das receitas. Dizem que o limite dessa folha salarial é de 70%. O Madrid fica em 46%. A excelência está entre 50% e 60%. O Madrid está até abaixo disso, ou seja, muito mais excelência, né? Do que se poderia exigir de um clube saudável, né? Bom, então é isso. Isso encerra o debate quanto a essa suspeita de que o Madrid estava mal economicamente. Pode estar melhor? Sim. Está mal? Não. Então é isso. Bom, hoje também tivemos imagens do Dumfries, não só no exame médico que vimos no vídeo anterior e nessas imagens da manhã, mas também depois, treinando sozinho às ordens de Mourinho e sob o olhar atento do técnico português. Ele até falou na Real Madrid Televisão e disse que está muito orgulhoso de chegar ao Real Madrid. Também não disse nada muito novo. E vamos lá, nos anima a ver um cara que conhece perfeitamente o ofício de lateral direito, que é um corredor, que oferece muito tanto no ataque quanto na defesa, talvez menos que Trent no ataque, mas mais que Trent na defesa. E não sei, eu venho dizendo para vocês, coloquem nos comentários se vocês pensam diferente de mim ou se pensam igual. Para mim, o holandês está à frente do inglês, apesar dos bons passes do inglês, como o que deu hoje para Gonzalo, e da ótima qualidade técnica que ele tem. Ou o Madrid é muito dominante, como a seleção espanhola nesta Copa, que quase nem é atacada. Nesse caso, está bem está bem Trent Alexander-Arnold. Ou, se você vai sofrer em algumas partidas, spoiler, vamos sofrer em algumas delas. Bom, para mim o holandês, pelo que vi, me dá mais garantias. E depois, falando do outro lateral, onde está o outro lateral? Porque o Dumfries, que foi eliminado nos 16avos de final contra o Marrocos, já está de volta. Mas o outro, o campeão do mundo, Cucurella, cumpriu sua promessa. Lembrem-se que ele disse aquilo. Bom, foi meio forçado, ele se meteu numa confusão espetacular. O que você promete? Que tatuagem vai fazer? Que tatuagem? Vamos falar em espanhol. O que fará se ganhar a Copa do Mundo? Vamos ver o rosto do Luis de la Fuente. Então, o rosto do Luis de la Fuente, a promessa foi cumprida e é um rosto está um pouco caricaturado aqui, né? Segurando a taça do mundo e com o logo da Copa do Mundo de 2026 atrás. Bom, divertida, curiosa, eu achava que ia ser algo um pouco mais realista. Fez um pouco assim, mais no estilo cartoon e só isso. Cucurella, que já tinha várias tatuagens, então mais uma não faz diferença, né? Pois aí está a foto. A tatu, a tatuagem. Miguel, fale em espanhol, que é muito mais rico e gostoso que o inglês do treinador campeão do mundo. Olha, por sinal, Cucurella disse, se você ganhar a Copa do Mundo, perguntaram para ele como é que chama? Na Movistar Plus. Se você ganhar a Copa do Mundo, o que você diria ao De La Fuente? Que não me leve mais, disse. Pra quê? Já ganhei Eurocopa, Mundial, já era. Mas foi brincadeira, ele vai seguir indo para a seleção espanhola. E por sinal, eu já ia embora, mas acabei de lembrar. Os jogos das seleções, a próxima data FIFA. Não vai ter em agosto, aquela entre agosto e setembro que costuma ser chata e irritante, essa não vai ter, mas vão fazer. Olha, quase 3 semanas, a data FIFA do final de setembro, começo de outubro, de quatro jogos. Espanha vai jogar, olha, o primeiro jogo em Wembley contra a da Inglaterra, Liga das Nações, Nations League, Croácia, República Tcheca e depois joga de novo contra a Croácia. 4 jogos. E bom, o resto das seleções também, né?
E lá vai estar Zidane com a França, etc. Mas, poxa, olha o que temos pela frente. Tiraram a de agosto, a outra ficou mais longa, enfim. Enfim, tudo de bom pra vocês, deixem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem aquele hype no vídeo, por favor, que ajuda muito o canal. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!